Lucas capítulo 19, versículo de número 9. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos começar mais um devocional. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Glória a Deus, vamos começar mais uma conversa com fé para a honra e glória do Senhor. E hoje aqui é pela fé, gente, é pela fé mesmo. Estou numa gripe que só Jesus na causa, mas não poderia deixar de fazer o nosso devocional e falar da misericórdia e falar do amor de Deus, né? Então, repare que esse versículo que ora lemos é Jesus trazendo a salvação para uma casa, né? E ele diz que o morador daquela casa também é filho de Abraão, meu Deus. Ele continua dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Repare então que se ele veio buscar o que estava perdido, então fica bem óbvio que este morador desta casa estava perdido. E realmente estava perdido. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o irmão Zaqueu. O irmão Zaqueu, que ele era um publicano. Ele prestava serviço ao Império Romano em cobrar impostos. Naquela época, os cobradores de impostos eram vistos com outros olhos, né? Eram mal vistos, né? Na verdade, eles era conhecido como ladrões, né? Que roubavam os coitados. Tanto que Jesus, ele pega os seus discípulos e ele vai para Jericó, né? E entrando em Jericó, logo o Zaqueu ele fica sabendo. E o que me intriga bastante, não está na Bíblia, mas a gente medita e a gente leva a crer, que o Zaqueu ele era rico, ele era um publicano, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida estável, mas não era feliz, né, não é? Ele tinha uma vida maravilhosa, boa, rica, né? Ele era um homem importante, mas não era feliz. Faltava algo, há um vazio dentro de Zaqueu. No entanto, que quando Zaqueu ele fica sabendo que Jesus está entrando na cidade, ele faz de tudo para só ver Jesus, porque a fama de Jesus já estava espalhada por toda a província, né? Que Jesus curava, salvava, libertava, né? E aí ele ficou em estado de choque, porque sabendo que Jesus iria passar sobre aquele lugar. E ele sobe até uma figueira, né? Ele toma uma atitude, que era muita gente, né? Embora a Bíblia fale que ele era de pequena estatura, mas era muita gente. Era uma multidão que acompanhava Jesus. Mas é aquilo, ele só tinha ouvido falar de Jesus. Ele não conhecia Jesus, né? Não é assim na nossa vida? Tem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca teve um relacionamento com Jesus. Pessoas que que já ouviu falar de Jesus, já viu milagre de outras pessoas, mas não teve o prazer de contemplar o seu próprio milagre. Por quê? Porque nunca teve um relacionamento com o dono do milagre. Nunca teve um contato direto com o dono do milagre. Então ele só tinha ouvido falar.
Mas mesmo assim, só ouvindo falar, ele tomou uma atitude. Então a palavra-chave de hoje é: tome atitude. Né? Toma atitude. Para quê? Para você alcançar o céu. Toma atitude para você ir de encontro com Jesus. Toma atitude para você renunciar a algumas coisas na sua vida. Tome atitude para você deixar algumas coisas para trás, para poder encontrar com Jesus. Olha que mistério, que palavra forte nesta quarta-feira abençoada, né? E ele repare que ele sobe numa figueira, uma árvore, né? Onde tinha uns espinhos bravos. Ele sobe e fica lá em cima, mas a multidão era grande. E agora? E agora? Né? Jesus está passando com os discípulos, mas ele não conhece Jesus. Mas ele mesmo assim ele subiu. Né? Creio eu que ele falou assim: eu vou ver quem está por perto, quem está apertando ali alguém, deve ser ele. Mas ele tem uma grande surpresa. E qual é a surpresa, pastor? Que quando ele está lá na figueira, Jesus lá de baixo olha para ele e chama ele. Chama ele. Ei, rapaz, desce. Foi assim não, né? Ei, moço, você que está em cima, pode descer. Foi assim que Jesus falou? Não. Jesus chamou ele pelo nome. Meu Deus. Porque Jesus nos conhece, gente. Jesus nos conhece até mesmo antes de nós sermos formados. Ser criado. Então Jesus já conhecia. Jesus sabia quem ele era. Jesus já conhecia o coração dele. Deixa eu falar algo para você. Jesus te conhece. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe até onde o ponto de você ir até por amor a Ele. Ele sabe até que ponto você pode chegar até Ele. Meu Deus. Jesus sabe de cada detalhe da sua vida. Repare que Ele chamou pelo nome. Ele não chamou ele por ladrão, cobrador de impostos, pelo título. Não, não, não. Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Olha que maravilha. Olha só. Jesus pediu para ele descer depressa. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim para ele, para mim ver, para saber quem eu sou, você subiu. Agora, para ter um relacionamento comigo, tem que descer. Meu Deus. Para ter um relacionamento comigo, desce depressa. E é depressa. Eita glória. Por uma simples atitude que o Zaqueu teve em conhecer Jesus. A vida dele já está mudando. Primeiro, Jesus chamou ele pelo nome. Segundo, Jesus pediu para ele descer depressa para ter um relacionamento com ele. E 3, quando ele desceu, ele começou a ter um contato, ele começou a ter uma conversa com Jesus, dizendo que ele não era ladrão e se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Olha só. Então Zaqueu desceu depressa, porque ainda Jesus disse ainda, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só que maravilha. Ele chama Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui chama muita atenção da gente, porque repare que Jesus se convidou para ir para a casa dele. Hoje convém pousar-me em sua casa. Meu Deus. Repare que ele desceu apressado. Apressado desceu e recebeu com alegria. E recebeu com júbilo. E todos que estavam ali começaram a murmurar, dizendo, ei, vai entrar para ser hóspede na casa de um pecador?
E levantando-se, Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado. Meu Deus. E restitui 4 vezes mais. Ele se declara para Jesus. Isso é um ponto muito importante, gente. Primeiro, nós temos que ter atitude. Segundo, nós temos que ter uma conversa real, sem mentira, né? Abrir o coração para Jesus, reconhecer o nosso erro, né? Se arrepender de tudo que fez. E depois de tudo isso, nesse diálogo, em poucos minutos, Jesus vai dizer assim, ó: então hoje veio salvação a esta casa. Você não está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite, nesta manhã, né? Nesta manhã tão abençoada. Você não está entendendo. Olha lá. Isso aqui é muito, mas é muito forte. Porque a salvação não veio só para Zaqueu. Pega aí, gente. A salvação não veio só para Zaqueu. A salvação veio para Zaqueu e para a casa de Zaqueu, devido à atitude. Então isso me leva a crer que quem tem que tomar atitude é o chefe. É o chefe da família. Repare que a partir do momento que ele toma a atitude, Jesus vai dizer que houve salvação a esta casa. Não sei quantos moradores tinha na casa. Provavelmente ele era casado, deveria ter filhos. Então, mas repare que a salvação não veio só para ele, veio para toda a casa. É isso que Jesus quer de nós. Que nós tenhamos atitudes, que nós tenhamos contato com Ele, que nós abrimos o nosso coração e deixar Ele trabalhar. Você pode ter certeza, meu filho, pode ter certeza que a salvação vai entrar na sua casa. Por quê? Porque também nós somos filhos de Abraão. E o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele encontrou, aliás, Zaqueu encontrou Jesus, mas Jesus já estava de olho nele há muito tempo. É assim que Jesus faz as nossas vidas, viu? Ele está de olho em nós, ó, faz tempo. Amém? Feche seus olhos agora. Poderoso Deus e eterno, nesta quarta-feira tão abençoada, louvamos o Senhor, Pai, por esta manhã gloriosa, Pai. E neste exato momento, 9 horas da manhã. Que o Senhor continue abençoando, Pai, as nossas vidas, as vidas, ó Pai, dos seus filhos, que hoje é feriado, né, Pai? Em algumas cidades e alguns bairros é feriado. E que aqueles que estão em casa que essa palavra possa alcançar a vida deles, Pai. É o que eu lhe peço. Abençoa o nosso culto da noite também, Pai. É o que eu lhe peço nesta manhã tão abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, gente, pela fé.